contar para vocês como foi o início do nosso casamento. A gente se casou, demorou mais de 10 anos para ter o primeiro filho, que a gente não estava preparados para ter filho. E o início do casamento já nos mostrou isso. Então, como a Tilly falou, a gente é médico e eu, no início do casamento, a gente era recém-formado, ele trabalhava exageradamente. Até hoje eu tenho que me cuidar, porque eu sou viciado no trabalho, eu gosto de trabalhar. E eu trabalhava 120, 130 horas por semana. Então, saía de um plantão, entrava no outro, saía de um plantão, entrava outro. Achava que tinha que ter alguma coisa e esquecia de ser. Então, eu era aquele cristão o cristão superficial, né? E a igreja fazia o culto ali em 5 minutinhos, dava uma lida na página da lição, devolvia meu dízimo, a minha consciência estava tranquila perante Deus e achava que estava garantida a salvação, então estava tranquilo, não tinha muita coisa a mais se preocupar. Hoje eu vejo que misericórdia. Hoje necessito mais de Deus. Parece que temos mais pecados e quanto mais próximo de Deus a gente fica, mais a gente vê que a gente não é nada, é um insignificante. Então, nesse período, no início do nosso casamento, como eu trabalhava muito e vinha em casa basicamente para dormir e cansado, a gente começou a ter algumas dificuldades de relacionamento, eu e minha esposa. E eu lembro que uma dessas vezes, a gente teve uma dificuldade importante e discutimos e eu saí determinado a me separar. E não era nada grave, era discussões normais, mas como aquilo estava mais frequente, eu disse, não, eu não quero uma vida para mim assim, eu estou trabalhando, será que ela não vê que eu chego cansado, que estou tentando dar o melhor, enfim. Então, eu saí de casa, né, naquela manhã, disposto a dizer, não, senhor, não dá mais, não quero mais, chega, é muito estresse, eu queria chegar em casa e estar feliz e não dá. E a minha esposa, coitada, não tinha filho, não tínhamos filhos, né, ficava dias, às vezes 48 horas sem me ver, ou mais, e eu achava que estava certo. E eu sabia, na minha lista de ofender a minha esposa, eu sabia todas as palavras, todos os métodos para destruí-la. Então, quando nós discutia, eu já vinha com a lista, para saber que eu, na discussão, era o melhor e eu ganhava a discussão. E aí, aquela manhã, eu fui para o serviço, né? Trabalhava numa grande empresa, numa clínica grande. E chegando lá, eu fiquei dentro do consultório e eu sou arrasada, né? Completamente arrasado. E ali eu estava chorando e clamando a Deus dentro do consultório. Senhor, por quê, né? E não via o meu umbigo, não via que eu era o problema. E estava ali, de repente bateram no consultório, na porta do consultório. Eu me recompus um pouco ali e fui atender. E vi que era um paciente meu. Ele tinha câncer, um câncer bem avançado até, mas caminhava e tudo, mas estava com câncer. E ele estava completamente alcoolizado, bêbado. E eu disse para ele assim, o que eu posso ajudar, rapaz? E olha a frase que ele usa para mim. Ele disse, eu vim aqui só para dizer uma coisa, que a tua família é a coisa mais importante que existe. Cuide dela. Virou as costas e foi embora. Aí ele fez no consultório e
Senhor, o senhor não ia usar um bêbado? Como é que o senhor ia usar um bêbado para ir falar para mim? Aí eu lembrei, imediatamente lembrei, tipo, ele usou um jumento, né? Usou uma mula para falar, e eu disse, Senhor, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, é a tua voz. Quando eu cheguei em casa, contei para Doris, né, o que tinha ocorrido, nos ajoelhamos, oramos, e ali a gente tomou algumas decisões na nossa vida. De entregar para Deus todas as coisas, de nos aproximar mais de Deus, porque nós estava numa religião superficial. Achávamos que estava tudo bem, mas era muito superficial. E dali em diante, todas as nossas dificuldades ou problemas, a gente se ajoelhava e orava. E basicamente, quase todas as vezes, nós levantávamos da oração chorando. E eu entendi que o grande problema era eu, o sacerdote. O homem que era para ser conforme o coração de Deus não era. E clamo para ser hoje, né? Clamo para ser hoje. E ali eu tive que tomar algumas atitudes, diminuir meu serviço, ganhar menos, ver que o dinheiro não é tudo, saber que o ter não é importante, importante é ser. E aí nós começamos a estudar mais, buscar mais ao Senhor. E uma das atitudes que a gente tomou de imediato, e a gente viu que a gente ficava, principalmente a Doris ficava em casa, não tinha o que fazer, ficava na televisão. Quando chegava em casa, ela queria que eu assistisse também, a gente assistia. E a gente ficava 4, às vezes 5 horas, até 6 horas na frente da televisão, assistindo uma novela, assistindo um seriado, assistindo um jornal, assistindo sei lá o quê. A gente tirou imediatamente a televisão para que nós pudéssemos ter mais tempo para estudar a palavra e estudar o dom profético. E ali a gente começou a ter gosto para estudar. Então hoje a Doris, por exemplo, ela não sei como é que ela consegue, mas ela consegue ler 4, 5 livros ao mesmo tempo, né? De profecia. Eu sou, como nós usamos só parte do cérebro, não usamos todas, nem as mulheres, eu tenho que ler 1, 2 no máximo, e esse período que a gente passou foi um período muito difícil. O Zaya está aí, o Zaya não conhece, o Zaya soube da história, né, Zaya? E a gente teve bastante dificuldade nesse período, mas depois a gente começou a buscar o Senhor, e aí nos preparamos para ter o primeiro filho, e oramos muito, estudamos muito sobre educação, profecia, e a gente vem num crescente tentando se aproximar cada vez mais de Deus. E a gente notou que quando a gente se levanta para estar ao lado de Deus, o inimigo também se levanta. Toda vez que você tomar uma decisão de buscar o Senhor, jejuar e buscar e orar, e é um processo lento, porque você vai ocorrendo mudanças na sua vida, os seus gostos vão transformando, né? E a gente foi aos pouquinhos. No início, algumas pessoas achavam que nós era fanático, né? Porque a gente se tornou vegetariano. E foi uma bênção, porque Deus foi desembotando a nossa mente, foi mostrando para nós que a gente, ao ler, a gente começava a entender muita coisa que eu já tinha lido, mas não entendia, né? E passava despercebido algumas mensagens profundas, às vezes em alguns versos. E a gente foi notando que Deus foi dando capacidade para a gente estudar. E eu, quando trabalhava aquela loucura, a mente cansada, não gravava nada. Eu lia, mas não fixava nada, né? E graças a Deus, Deus foi mudando a nossa mente, foi expandindo a mente, né? E
E isso foi um processo. E a gente viu assim que Deus tem preocupação nos pequenos detalhes. Então, a gente instituiu em casa fazer o culto familiar. Então, como sacerdotes que nós somos do lar, como homem, a gente fazia o culto individual e fazia o culto familiar, eu e a Doris, manhã e noite, manhã e noite. E não íamos dormir sem resolver qualquer picuinha. E eu aprendi que quando tem qualquer arranhadurinha assim com a Doris, às vezes uma palavra mal colocada, uma coisa, eu já tenho que buscar o meu cantinho lá e buscar a Deus, porque o problema com certeza é eu. Para quem não me conhece, todo mundo acha que eu sou calmo e tranquilo, mas eu sou sanguíneo, eu que me controlo muito. Eu sou uma pessoa sanguínea, às vezes explosiva, e eu tenho que clamar a Deus pelas vestiduras do Senhor, porque senão a gente fala coisa que não deve, machuca pessoas que não precisavam machucar. Então Deus tem cuidado da gente e a gente vem nesse processo gradativo, buscando ao Senhor. E a gente ainda, nesse processo, a gente nunca chega num patamar, nunca. E quando nós estiver vivendo nesse mundo, a gente está sempre num crescente e a gente nunca se forma nisso aí. E a gente tem muito a mudar ainda, muito a ser transformados, mas a gente já sentiu que Deus, pela misericórdia dele, tem nos cuidado, nos pequenos detalhes, nos pequenos detalhes. E quando a gente pede a bênção de Deus e busca o Senhor e guarda os mandamentos, os estatutos do Senhor, ele promete que a maldição não chega, ou não chegará até nós. Mas toda bênção traz responsabilidade. Quando a gente recebe uma bênção, e aí às vezes a gente erra nisso, se eu recebo uma bênção, essa bênção não é para ficar para mim, essa bênção é para distribuir. Seja o plano que for. Então, se eu recebo uma bênção, a gente tem que distribuir. E eu lembro que quando a gente começou a ocorrer essas mudanças, a gente disse, pô, a gente está sendo muito abençoado, a gente mudou o nosso foco, a gente mudou o nosso relacionamento entre nós e com Deus. E eu lembro que uma vez a Doris disse, vamos compartilhar isso para outras pessoas. E a gente estava lendo aquele livro Casamento Blindados, e a Doris colocou no Face assim, quem quer estudar sobre casamentos blindados conosco e tal. Em 24 horas tinha 23 casais que se propuseram e a gente começou, então, a fazer um estudo sobre casamentos blindados na nossa casa. Foi uma bênção. A gente cresceu bastante ali e a gente viu que a gente tinha que crescer muito mais ainda. Então, até hoje, a gente tem encontros de família aqui no sítio, para ajudar pessoas, porque a gente passou por isso. E quem nos conhece sabe que foi bem difícil o relacionamento no início, mas Deus foi pulindo, foi ajustando, foi moldando essa pedra rústica que nós somos, e a gente vê assim que a gente precisa mais desse oleiro para moldar esse barro que somos, né? E eu gosto de pensar que Deus pega o ser humano bruto e ele vai aos poucos moldando, né? Cada um. E a gente fica imaginando hoje como Deus é maravilhoso. Na época, Deus foi colocando pessoas que a gente não conhecia e nos apresentando pessoas, e a gente foi olhando essas pessoas, essas famílias, e disse, Senhor, é possível? Porque na nossa mente era possível, às vezes, ser cristão da maneira que Deus queria que fosse, e quer que seja, né? E a gente foi conhecendo famílias fantásticas em vários lugares, e a gente foi, nossa, é possível. E essas famílias nos ajudaram bastante. Eu lembro de um pastor amigo meu que disse assim, Levon, nós não temos que nos contentar com o leitinho. A Bíblia fala isso, né? Nós não temos que se contentar com o leitinho, tu está muito no leitinho ainda.
busque mais, se aprofunde, estuda a Bíblia, vai no dom profético, vê o que Deus quer para ti, para tua família, vai buscar. E a gente tem buscado até hoje. E a gente ainda está longe de ser um exemplo, mas Deus tem nos transformado gradativamente. Eu olho para trás, eu vejo Deus respondendo muitas orações. Muitas. Uma vez eu estava saindo de um serviço, estava indo para o outro, mas estava com uma aflição no coração, angustiado. Sabe aqueles dias sai angustiado assim? E eu dirigindo assim, minha cabeça a 1000 por hora. O rádio estava ligado na Novo Tempo. E eu conversando com o Senhor, por favor, me responde, me ajude e tal. E eu angustiado ali. E daqui a pouco o cara da Novo Tempo lançou uma música assim, um jingle, me chamou a atenção e eu parei para prestar atenção. A letra da música parecia Deus falando comigo. Só faltou dizer o meu nome. Mas assim, ó, e foi questão assim de, sei lá, 15, 20 segundos, e ele parou a música, não disse que música era e nada, nunca mais ouvi aquela música, e eu entendi na hora que era Deus falando comigo. Em pequenas coisas, sabe? Eu não sei se a música existe ou não, ou se foi realmente Deus que falou comigo, no sentido literal, assim. E eu disse, Senhor, amém, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Então, Deus, quando a gente busca Deus, Deus acalma o nosso coração, Ele transforma a nossa vida, Ele vai fazendo com que a gente tenha dependência dEle. E eu lembro que eu já estava com a nossa segunda filha, ela estava com 2 anos de idade, e nós estávamos indo para Gramado, com alguns amigos nossos lá, e na sexta-feira, a Valentina estava com o estado gripal, eu peguei um antibiótico, vamos ver se precisar for, a gente usa, e algumas medicações, e subimos a Gramado. Passamos o sábado lá, fomos na igreja e tal. No sábado à noite, na madrugada para domingo, às 2 da manhã, nós estávamos naquela época do H1N1, né? Eu tinha perdido alguns pacientes e mortalidade muito alta do H1N1. Eu me preocupei. Na madrugada de domingo, ela começou a fazer uma crise de falta de ar com 2 aninhos de idade, que eu me levantei e me assustei. Aí a gente deu a medicação para ela ali, tentei acalmar, deu uma melhoradinha, amanheceu, tomamos café e viemos embora. A nossa pediatra não estava. Aí eu cheguei na emergência, não conhecia o médico pediatra, fizemos um raio-x ali, e ele me disse assim, Levon, vou ter que fazer o exame para H1N1, olha o raio-x dela aqui, eu te aconselho não voltar para casa, porque se ela fizer outra crise, talvez tu não consiga chegar com ela viva aqui no hospital. Vamos ter que internar. Eu disse, ok, vamos internar a Valentina. Internamos, ele estava no quarto, conversando com a Doris, e a Doris assim para mim, chorando, né? Disse, por quê? Porque a gente faz tudo certinho, tem uma alimentação saudável, fizemos isso, cuidamos, enfim. Aí ficamos ali um pouco, daí saí, falei com o médico, mas algumas coisas ali que precisava, voltei no quarto. Aí a Doris tinha orado a Deus e a Doris disse assim, ó, eu acho que nós temos que mudar nossa oração. Eu disse, por quê? Porque Deus falou comigo agora e disse, não é por que nós estamos aqui, é para que nós estamos aqui. Aí nos ajoelhamos e a nossa oração foi a seguinte, Senhor, o Senhor nos deu ela. Nós não temos como agradecer. E a nossa oração é que, se o Senhor quiser deixá-la conosco, o Senhor sabe que vai no nosso coração, é o nosso desejo. Mas se porventura o Senhor não quiser deixá-la conosco, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Faça o melhor para todos nós. E a nossa oração dali em diante começou a ser assim. Na segunda-feira eu fui no hospital,
ela estava mais ou menos, não estava tão bem. O pediatra foi comigo. Quando chegamos ali, mais ou menos meio-dia, ela fez uma crise de falta de ar na nossa frente. E a gente, como médico, só diz assim: cadê o bisturi, cadê os tubos? Vamos ter que fazer uma traqueostomia nela, achar uma UTI de urgência. Mas aí tomamos algumas providências ali com oxigênio, com medicação e tal. Ela deu uma melhorada. Aí o pediatra olhou para mim e disse... Começamos a conversar, né? E começou a falar umas coisas muito estranhas, né? Eu disse: esse cara acho que é espírita. Aí ele diz assim: vamos aguardar agora à tarde o resultado do H1N1. Veio o H1N1, deu negativo. Aí eu chamei um colega, meu amigo, que é pneumologista, né? Aí fizemos um outro exame, aí deu que era a H2N3, que é um pouco mais agressivo que o H1N1. E ele me disse assim: eles vão perder alguns pacientes as 2 últimas semanas, pedir crianças, pedir idosos em Sapiranga. E vão ter que ter o maior cuidado. Bom, passamos ali, ela foi recuperando. Na sexta-feira, o pediatra me chamou e disse: Levão, acho que eu vou dar alta, como tu é médico, dá para te cuidar em casa, porque aqui tem risco de pegar infecção também e tal. Eu disse: ok, vou ficar atento. Ela estava bem melhor, sem oxigênio. Aí eu peguei um dinheiro, eu sabia que ele não ia me cobrar, peguei um envelope, coloquei o dinheiro que mais ou menos achava que ele ia me cobrar, tendo certeza que ele não iria. Aí fui até o consultório dele, estava atendendo, esperei sair o paciente, e cheguei e disse para ele assim: ó, eu vim trazer aqui a minha gratidão, eu sei que tu não vai querer aceitar, mas está aqui. Aí ele pegou o envelope e disse assim: esse envelopezinho aqui vai para os desbravadores de Canoas. Eu disse: ué, tu é adventista? Ele: não, mas a minha filha está estudando com os adventistas de Canoas. Aí começamos a conversar, conversamos ali uma meia hora. Dei alguns testemunhos para ele, falei do estudo da Bíblia. Aí eu me levantei para ir embora. Ele estava sentado, ele estendeu a mão assim, peguei na mão dele e disse: não vai sem orar comigo. Aquilo foi um choque para mim, né? Disse: oxa, vamos orar. Aí eu orei, e daí no meu coração eu disse para ele assim: ó, tu quer ir no IACS semana que vem, na igreja? Então vamos estar lá. Eu disse: vou levar minha esposa da Assembleia. Eu disse: que bênção, vou te aguardar lá. Aí eu cheguei no quarto, me ajoelhei com a Dori e disse: amor, descobrimos para que nós chegamos no hospital. Deus nos colocou aqui com um propósito, talvez seja esse médico. Aí nos ajoelhamos, agradecemos a Deus, nos emocionamos ali, choramos. Aí abrimos a porta para sair. Quando abrimos a porta, tinha umas 7 mulheres ali. O pessoal da limpeza, sabia que nós estávamos indo embora, da cozinha, as pessoas me conheciam, enfermeiras. Aí veio uma menina da limpeza, que ela é pentecostal. Ela chegou para nós e disse assim: olha, eu sou pentecostal, eu tenho um grupo de estudo de umas 20, 30 pessoas, talvez mais, toda quarta-feira. E eu não entro no hospital sem pedir para Jesus ir na minha frente. E sempre que eu chegava aqui no quarto, eu sentia a presença de Deus aqui nesse quarto. E quando eu entrava aqui, era uma coisa tremenda. Aí eu disse: Senhor, o senhor está aqui? Ela dizia assim: porque vocês não ligavam a televisão, eu nunca vi vocês com a televisão ligada aqui. Eu via a alimentação que vocês... Eu levava comida, para não dar outros alimentos, açúcar, não baixar a imunidade. E eu via essa menininha de 2 anos brincando, passando aqui uma bibliazinha com figuras aqui. E vocês, às vezes, estavam aqui lendo a Bíblia e tal. Eu sentia Deus aqui. E eu cheguei para o meu grupo lá, eu disse: olha, se uma menina de 2 anos está orando, nós temos que orar por ela. E ela deu um testemunho fantástico ali. E fomos embora. No outro sábado,
eu, com gratidão no coração, eu pedi para o pastor me dar um testemunho na igreja. Sei que algumas pessoas ficaram assim, não sei o quê, falaram uma coisa, mas eu fui grato porque o pediatra estava lá. E o pediatra é minha apologética, sentei do lado dele, ele estava com o celularzinho, o pastor pregando e ele vendo em grego e em hebraico se estava certo ou não. E eu disse, nossa, o cara é estudioso mesmo. E resumindo a história do pediatra ali, isso foi mais ou menos em maio. Em dezembro, ele me manda um WhatsApp me convidando para o batismo dele e da filha dele. E depois, mais tarde, a esposa dele se batizou. Hoje ele faz um trabalho fantástico com crianças em Canoas. E ele continua sendo apologético, o cara estuda muito, lê muito, ele já tem trabalho sobre contra a evolução, já mandou trabalho para o Michel Borges, o Davis conhece a figura. E eu louvo a Deus por isso. E no nosso testemunho, olha como Deus faz. Então, nada é por acaso, Deus sempre conduz. No nosso testemunho, pouco tempo depois, um casal da igreja perdeu uma menina, acho que ela tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu não lembro a idade, era 9, 10, 11 anos. Ela começou numa sexta-feira com febre, levaram para Porto Alegre, e ela teve leucemia e veio a óbito. E a mãe estava grávida. E quando eu fui no velório dessa menina, o pai veio, me abraçou e disse, eu estou de pé pelo testemunho que tu deu lá. O chão caiu. E eu só lembro do teu testemunho. Então, note como Deus, pequenas coisas, Deus vai por cadeia ajudando muitas pessoas, né? E como eu falei ali, gente, às vezes quando a gente se levanta, nesse momento que a Valentina estava internada, é o momento que eu tinha que estar em São Paulo, eu estava fundando os Amigos de Jesus com alguns pastores, e a gente fundou um site sobre os Amigos de Jesus, que até hoje funciona, e eu não pude ir. E interessante que o diabo também se levanta quando a gente se levanta lá de Deus. A Valentina estava internada, eu não tinha onde deixar o meu filho mais velho, o Enzo. Aí deixei para ficou na casa de um amigo meu, do Alex, meus amigos conhecem aí. E o Alex, num dia, chegou lá, impressionado, né? Eu disse, o que houve, Alex? Ele disse, rapaz, tem um troço errado. Aconteceu hoje algo diferente. Ele mora num sítio e na saída do portão tem o asfalto ali onde a gente entra, né? E o carro dele era automático e ele saiu e deu um problema no portão. O Enzo estava no banco de trás. E ele disse, eu deixei o carro engatado no P. Estava no P. No P o carro não anda. E tem um leve aclive, assim, um pouquinho de subida, assim, para chegar até o asfalto. Né? Bem leve, mas tem um pouquinho. E ele disse que saiu para fechar o portão. Quando ele viu, o carro estava indo para frente, que era impossível. E ele saiu correndo, a porta deixou meio aberta, ele conseguiu travar antes de chegar no asfalto. E ele se impressionou com aquilo muito. Ele chegou no hospital chorando, ele disse, o diabo está tentando tudo que pode. Eu disse para ele, fica tranquilo, Alex. Ele não tem poder de nos tocar, se Deus não permitir. Então, eu estou contando isso, amigos, porque quando a gente toma uma posição ao lado de Deus, as provações vêm. Mas pode ficar tranquilo, o inimigo não tem poder de tocar na nossa roupa, se Deus não permitir. Então, por isso que nós, como sacerdotes, nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que, todas as manhãs, dedicar, assim como Jó, dedicar um sacrifício à nossa família, aos nossos filhos, às nossas esposas. E eu, desde pequeno, aprendi também que nós temos que abençoar a nossa família. E a gente, todos os dias, eu acho que meus filhos acham que minha oração é repetitiva às vezes. Às vezes não, sempre é repetitiva. Porque toda manhã eu dou uma bênção para minha esposa, dou uma bênção para cada um dos meus filhos,
E pelo sangue de Cristo, eu disse, Senhor, pelo sangue de Cristo, abençoe minha esposa, abençoe meu filho, minha filha. E sempre fizemos culto, a gente acorda às 5, né? E eles acordam para eu dar a bênção para eles. E quando vou dormir, também abençoo. E se porventura eu chegar atrasado ou ele estiver dormindo, eu dou a bênção com imposição das mãos no lobo frontal. O lobo frontal é onde fica a razão, as emoções e a espiritualidade. E esse pastor, meu amigo, ele disse, Levon, eu sempre fiz isso. Hoje o filho dele é pastor e tem uma menina fantástica. Então eu faço imposição das mãos e clamo a bênção para os meus filhos. Desde pequenininho, eu faço isso todos os dias. Eu abençoo, e no início eu não fazia isso com a minha esposa. E um dia ela reclamou, por que você não me abençoa também? Aí comecei a abençoar. Então eu faço a bênção, e se ela estiver dormindo, eu também faço a imposição e dou a bênção, porque eu sou o sacerdote do meu lar. Gente, eu contei isso para vocês, para saber que há na Bíblia, teologicamente, uma relação direta com respeito a isso. Porque sacerdote significa sacrifício, intercessor, mediador, papel espiritual de nosso Pai. Então, sacerdote significa sacrificador. Temos que sacrificar algo para oferecer a Deus. E se for preciso, até a nossa própria vida. E a função do sacerdote é estar na presença de Deus todos os dias, interceder pelo povo que ele fazia. Nós temos que interceder pela nossa família e para as pessoas e ensinar a nossa família o caminho do Senhor. Essas são as 3 funções que nós temos como sacerdote. Entrar na presença de Deus, interceder pelas pessoas e ensinar a nossa família a andar nos caminhos de Deus. E essa é a função, como nós somos sacerdotes no lar, nós temos que diariamente fazer isso. Não deixar as coisas andar. E eu me preocupo muito porque na história de Acã, está lá depois vocês podem ler, Josué 7, 24, um exército inteiro perdeu a guerra, era 3.000 homens, 36 foram feridos, por causa de um homem, o pecado de um homem, que Deus disse, ó, não leva o despojo. Mas o que tem? É uma capinha só, é uma barrinha de ouro, de prata ali, não tem problema nenhum. E a gente sabe a história, o que ocorreu. Caiu em cima de Acã. E quando eles foram na tenda de Acã, estava escondido, enterrado na tenda de Acã, o despojo, que Deus disse que não era para pegar. Mas o que tem? É tão pequenininho, uma capa, vamos dizer assim, um casaco, né? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Sabe o que aconteceu? Levaram para o vale, apedrejaram Acã, suas esposas, seus filhos, os seus bois, seus camelos, todos os animais que pertenciam foram mortos e enterrados ali. E alguns dizem, mas que Deus é justo, até as crianças foram mortas. Todos eram coniventes com o pecado de um homem que era sacerdote de seu lar. Então, sobre nós, homens, recai uma responsabilidade tremenda. Domingo à noite, eu preguei na igreja 7, uma igreja aqui perto, me pediram falar sobre sexualidade e a mídia, internet. E eu falei bastante sobre isso aqui, ó. E o inimigo coloca 39% da mídia é pornografia. E Satanás sabe onde pegar cada um de nós. E se eu estiver em pecado, eu costumo dizer, não tenho medo de falar isso, que se o sacerdote está em pecado, assim como aconteceu com Acã, Deus pode reter a sua bênção sobre nós e sobre a nossa família. Então, nós temos uma responsabilidade de estar na presença de Deus puro, irrepreensíveis. E a gente vai em várias histórias do Velho Testamento, vou citar apenas, por causa do tempo,
Eli, por exemplo, era um pastor. Ele era pastor. Um pastor adventista. Que ele sabia, porque ele sabia o erro dos seus filhos e não corrigiu os seus filhos. A Bíblia, se vocês lerem lá 1 Samuel 2, fala que eles mantinham relações com as mulheres na entrada do templo. Eles profanavam o dinheiro do templo. E a Bíblia diz ali que Deus se irou e queria matar os filhos de Eli. E Eli não corrigiu. Eli foi cúmplice. Tá mortos, e o próprio Eli caiu lá de cima, caiu da cadeira e morreu. Então, cai sobre nós uma responsabilidade. E para vocês terem ideia, esse eu quero ler para vocês, está em 2 Reis. Quem tem a Bíblia aí pode abrir 2 Reis. É uma história de um rei. Foi um rei bom, viu? Ezequias, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20. Esse rei era um rei bom. Só que esse rei, ele adoeceu. E no verso 1 diz, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa frase, põe em ordem tua casa, porque a casa dele não estava em ordem. Deus sabia que não estava em ordem a casa dele. E Deus disse, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. E esse, para mim, é o convite que Deus está fazendo para minha família. Ele levou, põe em ordem tua casa. Põe em ordem a tua casa. E nesse caso, a gente conhece a história. Ele pediu uma prova para Deus, né? E clamou a Deus. E Isaías ia saindo, voltou e disse, olha, tu vai viver mais 15 anos. Qual é a prova? O relógio vai voltar lá 10 graus. Mas interessante que com esse milagre, as nações vizinhas souberam do milagre. O verso 12, olha só, o rei da Babilônia enviou carta e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa, os seus tesouros, a sua prata, o seu ouro, as especiarias, óleos finos, etc. Verso 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse, que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. E aí perguntou o profeta, que viram em tua casa? Olha esse profeta perguntando para nós hoje, o que estão vendo em nossa casa? O que as pessoas estão vendo em nossa casa? O melhor, o que Deus está vendo em nosso lar? Ezequias mostrou tudo, menos o principal, não mostrou o Deus que fez o milagre na vida dele. Ezequias mostrou o seu carro novo, mostrou a sua casa de 2, 3 pisos, mostrou a sua conta bancária, mostrou toda a sua sustentação, casa na praia e tal, mostrou tudo que tinha. Mas não mostrou o Deus que fez o milagre. E o rei da Babilônia enviou lá para querer saber o que tinha acontecido. E por que eu sei que a casa de Ezequias não estava em ordem? Por causa do filho dele que foi rei depois, Manassés, um dos piores reis que existiu em Israel. Capítulo 21, verso 6 diz que quem era o filho de Ezequias. O filho de Ezequias queimou seu próprio filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios, feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Esse era o filho do rei Ezequias, que Deus fez um milagre. Mas Deus sabia que a casa dele não estava em ordem. O filho dele era isso tudo aí. Sacrificava o próprio filho, feiticeiro, agoureiro, médio, tudo que não prestava. A gente sabe que depois
ele foi levado cativo. No finzinho da vida dele lá ainda, ele se arrependeu, Manassés. Mas note a preocupação de Deus. Deus conhece o nosso lar. Ele quer que nós, como sacerdote, assim como Ezequias, colocasse em ordem a sua casa, buscasse ao Senhor. Deus opera um milagre em nossa vida todos os dias, assim como operou na vida de Ezequias. Deus foi específico em pedir para pôr em ordem. Ele não fez isso. Nasceu esse filho, e esse filho tornou-se um monstro, né? Dá para dizer assim. Mesmo assim, por amor, talvez, a Davi e a Ezequias, Deus resgata depois ainda. Deus tem misericórdia, graças a Deus, porque os nossos pecados, ele perdoa, né? Mas ele usa de misericórdia. E esse Deus maravilhoso, ele quer transformar a minha família e a família de vocês. Por isso o convite dele, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. E eu entendi isso. E eu tenho tentado colocar em ordem todos os dias. E começa por mim. Por mim. É eu que tenho que puxar o culto familiar. É eu que tenho que puxar a parte espiritual. É eu que tenho que ser coerente com Deus. Não adianta eu ir lá pregar na igreja e dentro de casa brigar, discutir, ser um monstro. Essa é a minha briga diária comigo mesmo. Esse velho homem, assim como Pedro, que pegava a espada e arrancava a orelha do soldado lá, eu tenho que ser transformado pela presença do Senhor, do Espírito Santo. Não é fácil. E o pastor Dennis, o americano, ele diz que nós somos vasos, mas esses vasos são furados. E eu tenho que encher com óleo, que é o Espírito Santo, todos os dias. Mas no final do dia, quando eu chego em casa, está furado de novo. Está vazio, ele é furado. Eu tenho que encher de novo. Outro de manhã eu tenho que encher de novo. Tem que sempre encher, porque nós somos vasos. Somos pecadores, somos imperfeitos, precisamos do poder do Espírito Santo. E quando a gente consegue isso, se aproxima de Deus, lembro de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele levantava, Jó 1:5, Jó 1:8 fala isso, ele levantava um altar todos os dias para os 10 filhos. Se porventura algum filho meu pecar, Senhor, aqui está o sacrifício. Eu sou o sacrificador. Eu sou o intercessor. Perdoa. Perdoa. Mesmo a sua esposa, abandona esse Deus. Ele está louca? Está louca? Esse é meu Deus. E Deus vai e abençoa. Mas quando Deus abençoa ele? Quando ele está intercedendo pelos amigos dele. A Bíblia diz ali que a sorte mudou naquele instante que ele estava orando pelos amigos. E Deus abençoa ele de uma forma tremenda, tremenda. Mas eu queria que você meditasse no último verso que eu quero ler para você. Está em Lucas capítulo 1. O verso 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então esse sacerdote, esse pastor, ele era do templo lá de Herodes e ele era casado com a filha de um sacerdote também. Esse sacerdote que não é o Arão lá de Moisés, viu? Mas ele era também sacerdote. Então Isabel era filha de sacerdote e Arão era sacerdote. Agora o verso 6. Olha o que diz desse casal, dessa família. Ambos, Lucas capítulo 1, verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Como é que era essa família? Justos e irrepreensíveis. Assim como Jó. Justos e irrepreensíveis. E diante de todos os preceitos e mandamentos. E a gente sabe que Isabel era estéril. Deus opera o milagre, porque ele era justo, ele e ela. Os dois eram justos e irrepreensíveis. Sabe uma coisa? Deus quer abençoar a nossa família. O que precisa nós, como sacerdote, como Zacarias, ser justos e irrepreensíveis diante de Deus. Porque quando
nós somos justos diante de Deus, a nossa família vai ser uma bênção. O Atilib gosta de mostrar aquela estatística, né? Quando um jovem se converte a Deus, 5 a 9% ou 7% vai se converter. Quando uma mulher se converte a Deus, 22 a 27% também vão seguir o Senhor. Quando um homem, o sacerdote, se converte ao Senhor, 95 a 97%, né, Atilib? Mais ou menos isso, né? Segue ao Senhor. E quando o sacerdote ele é justo diante de Deus e irrepreensível, Deus abençoa. E a gente sabe que o filho de Zacarias, Isabel, foi João Batista. E se você for ver lá Lucas capítulo 7, verso 28, o próprio Jesus diz que nenhum homem, ele diz assim, nenhum homem foi como João Batista. Nenhum homem do nascido de mulher foi que nem João. E João não fez nenhum milagre, não tem nenhum livro escrito na Bíblia dele. E o próprio Jesus diz, nenhum dos nascidos de mulher foi igual a João. Porque ele também era justo e irrepreensível perante o Senhor. Então, irmãos, eu trouxe o meu testemunho nessa manhã aqui para dizer que precisamos desse Deus. Precisamos ser justos e irrepreensíveis, apesar de ser pecadores, apesar de sermos nada. E eu gosto de dizer assim que Deus pegou o barro e fez o ser humano. E eu acho que ele fez para mostrar para o universo inteiro que até o barro pode adorá-lo. E nós temos que ser justos e irrepreensíveis, pois nós somos sacerdote. Nós temos que buscar na palavra essa essência, saber o que Deus espera de cada um de nós. Que possamos ser intencional, buscando ao Senhor. Sejamos disciplinados, ter horário para acordar, para buscar o Senhor, ter tempo com Deus. Sejamos compassivos e sensíveis. Sejamos convictos naquilo que nós cremos. Estejamos prontos para dar a vida pela nossa família e pelo Senhor Jesus. Sejamos cristãos genuínos, porque devemos fazer a vontade de Deus. E eu clamo a Deus todos os dias para que eu possa ser esse homem conforme o coração de Deus. E não é fácil, porque o inimigo se levanta. E só por Deus, gente. Um líder, ele tem que espelhar o caráter de Cristo. Não tem outra coisa. Precisamos espelhar a Cristo Jesus em nossa vida. E se nós não termos tempo para orar, para estudar, para meditar, para permitir que o Senhor transforme nossa vida, vai ser muito difícil. Estamos vivendo um tempo que precisamos cada vez mais buscar o Senhor. E nós precisamos ter uma experiência com Deus diariamente. Diariamente. A gente não tem tempo aqui para falar, mas Deus tem aberto maravilhas. Ontem eu tive o privilégio, eu encerro aqui, Tati Livre. Tem uma empresa que me pediu para dar estudo bíblico. Acredita uma coisa dessa? Porque eles viram, o presidente foi um grande congresso de empresários, mais de 800 empresários, maiores empresários do Brasil, e eles trouxeram um dos maiores cérebros do capitalismo e de administração de empresas do mundo. Ela tem vários livros. E ele falou sobre a espiritualidade, a emoção e o sucesso. E aí me pediram, eu já estou no segundo estudo, toda segunda-feira, 13h, antes de começar o expediente, a gente tem um momento. E ontem eu falei sobre o poder do estudo da palavra e o que a palavra faz quando a gente busca o Senhor e ora ao Senhor. Então, gente, a gente tem que testemunhar desse amor de Deus, buscar. E não precisa sair correndo. Deus vai apresentando para nós pessoas, situações, para nós testemunhar de Deus. Que Deus nos ajude aí, né? Estou à disposição, Atilib. Bom, Deus seja louvado pela sua vida.
Eu tenho uma amizade com o Levon já de alguns anos, e Deus tem me deu esse privilégio de tê-lo pertinho de mim. Então ele é meu vizinho aqui quase de porta, de sítio. Nós temos a alegria de termos as nossas famílias sempre muito juntas. E eu já disse isso para o Levon, e agora eu vou dizer aqui ao vivo que eu disse isso só para ele da outra vez, que ele talvez seja um dos grandes responsáveis por esse grupo aqui. Ele não sabia. Ele nunca participou desse grupo aqui, mas ele talvez seja um dos grandes responsáveis, porque foi olhando para a vida dele que me caiu a ficha de que eu precisava me tornar um sacerdote, né? Foi olhando para a família dele que eu falei para mim mesmo, eu preciso ter uma família assim também. Eu também quero ter uma família bem ordenada. Misericórdia. Então eu louvo a Deus pela sua vida, Levon. E que você continue sendo luz aonde você estiver, né? E eu digo para cada um de vocês aqui, homens, vivam a vida cristã com simplicidade, com serenidade, e o testemunho de vocês vai alcançar as pessoas, mesmo que você não fale nada para as pessoas, né? Eu não me lembro nenhum momento do Elevão sentar comigo e falar assim, Atilibe, vem aqui, eu vou te mostrar o que é ser um sacerdote. Nunca. Mas ao olhar para a vida dele, eu entendi, aprendi, né? Então, uma das motivações para que nós tivéssemos esse encontro, esse grupo de homens, partiu muito da vida desse homem aqui. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, né? Eu sei que o tempo está avançado aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu fico feliz, Senão a gente... o Atilibe, que está aí o Helder, está o Rodrigão, está o Aí, isso Zaya, aí. Zeca, o João, tem um pessoal, E a galera aí. eles estão aí para corroborar o que eu disse aqui, né? Eu creio que eles vão concordar comigo também, né? Mas, Elevon, que Muito bom Deus te ouvir, abençoe irmão. você. Oi? Aí, ó. Aí, Rodrigão. Muito bom mesmo. Beleza, Rodrigo? Amém. Amém. Eu Fico vou pedir feliz, para o cara. Elevon. Elevon, você pode orar para nós, Elevon? Posso? Para a gente finalizar, por favor? Posso. Grande e amorável Deus, nosso Criador, Deus eterno, Deus que nos mostra a cada momento o seu caráter. Ó Senhor, aqui estamos como sacerdotes, imperfeitos, defeituosos, mas queremos clamar nesse momento, Senhor, uma bênção pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário sobre cada um dos sacerdotes aqui presentes ou que vão nos assistir ainda, para que possa haver transformação, Pai. Transformação, transformação, um novo ser. Senhor, é só pelo Espírito, por isso nos encharque, nos inunde com o Espírito Santo, pois nós somos barro, somos pó, não somos nada. Precisamos do Teu poder. Por isso nós clamamos a promessa de Atos 1:8. Que esse Espírito possa descer sobre nós possamos testemunhar. Que nós possamos, Senhor, abençoar nossas famílias. E naquele dia, quando o Senhor voltar, possamos apresentar as nossas esposas, os nossos filhos, e dizer para Deus, Senhor, aqui está a minha família que Tu me deu. E Ele dizer para nós, eu já conheço, Se apresentou todos os dias a mim. Ó Pai, nos capacite a ser sacerdote, que possamos ser um Zacarias, um Jó, irrepreensíveis, justos, tementes, desviando do mal, para podermos, pela Tua misericórdia, receber as bênçãos celestiais. E esse dia
possamos ter o privilégio de testemunhar do teu amor também. Isso eu faço no doce e amorável nome de Jesus. Amém.